Primeira questão. Um corpo de massa 10 kg é abandonado do repouso num plano inclinado perfeitamente liso, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostra a figura. A força resultante sobre o corpo é de, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer o módulo da força resultante, ou seja, um módulo da resultante das forças que atuam sobre o corpo. E quais são as forças que atuam sobre o corpo? Basicamente, normal e o peso. Só que o peso não está nem na direção perpendicular ao movimento, nem na direção do movimento, o que atrapalha a nossa vida. Então, qual é a saída? Decompor o peso em Px e Py. Então, observe que Px e Py é uma estratégia, porque eu não sei trabalhar com peso. Tá ok? Essas forças não existem. Se fosse pedido para indicar as forças que atuam sobre o corpo, só teria aqui normal e peso. Ok? Px e Py não existe. É uma estratégia que a gente está utilizando para resolver o problema. Então, nessa direção tem movimento? Não. Então, Py deve anular normal, porque esse bloco não vai nem entrar no plano, nem vai sair por aí voando. Agora, sendo assim, quem foi que sobrou? Px. Então, Px, como é a única força que sobrou, Px é a força resultante. Então, a força resultante é Px, e a gente sabe que Px é o peso vezes o seno do ângulo, que no caso 30 graus. O peso desse corpo, a massa dele é 10 kg e G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso vai ser 10 vezes 10, 100. O seno de 30 graus eu sei que é meio. Então, 100 vezes 1 a 100 dividido por 2, 50 newtons. Esse é o módulo da resultante das forças que atuam sobre o corpo. Segunda questão. Um bloco de massa igual a 3 kg é puxado para cima ao longo de uma rampa inclinada de um ângulo de 30 graus, por uma força de módulo igual a 30 newtons e paralela à rampa. Desprezando o atrito e a resistência do ar, o módulo da aceleração do bloco em metros por segundo ao quadrado é... Então vamos lá, quais são as forças que atuam sobre esse bloco? A força F, a reação normal, ok? Normal, sinônimo de perpendicular, sempre é perpendicular à superfície. E o peso? Vamos decompor o peso. Px, Py. Observe como não tem movimento nessa direção, Py anula normal, então eu fico aqui apenas com F e Px. Como ele diz que o corpo está subindo, F deve ser maior que Px. Então, como são duas forças de mesma direção em sentidos contrários, eu vou subtrair. Como eu sei que ele está subindo, F é maior que Px. Só lembrando aqui do nosso acordo, se eu vou subtrair duas forças, sempre eu vou tomar o cuidado de pegar a maior menos a menor. Então, como está subindo, F é maior, F menos Px é igual a massa vezes a aceleração. Como F vale 30, Px, o que é Px? Px é o peso do corpo vezes o seno do ângulo. Ou seja, o peso do corpo, 3 kg é a massa, G é 10. Então, 3 vezes 10, 30. O ângulo, 30 graus, o seno de 30, meio. Então, Px vale 15 newtons. Então, 30 menos 15 é igual à massa do corpo, que é 3 vezes a aceleração. Então, eu vou ficar com 3 vezes a aceleração é igual a 15. A aceleração, 15 dividido por 3, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Terceira questão. Observe a figura a seguir. Se as massas dos blocos A e B são respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg, desprezando-se o atrito, a resistência do ar, as massas dos fios que unem os blocos e a massa da polia, então o módulo da aceleração dos blocos em metros por segundo ao quadrado, enquanto o bloco A não atinge a polia, é... Então, o que eu quero é a aceleração dos blocos. Então, vamos analisar cada bloco aí separadamente. Bloco A, quais são as forças que atuam sobre ele? A normal, o peso e a tração. Vamos decompor o peso? Então, eu vou ter aqui PY
de Px. Ó, lembrando que como não tem movimento nessa direção, essas forças, ó, se anulam. Vamos ver aqui o valor de Px. PAx é igual a quem? É igual a PA vezes o seno do ângulo e o plano inclinado. Então isso vai me dar o peso do bloco A. A massa é 2, G é 10, então 20. E o seno de 37, 0,6. Então isso vai me dar 12 newtons. Marivaldo, para que você precisa de Px? Para saber se esse bloco vai subir ou vai descer. Porque observe, Px puxa o bloco A para baixo. O peso de B puxa o bloco A para cima. Então essas forças que eu devo comparar. Então, Px corresponde a 12 newtons e o peso do bloco B, massa 2 kg, G é 10, 30 newtons. Então, se eu tenho uma força de 30 newtons puxando o bloco A para cima e uma força de 12 newtons puxando o bloco A para baixo, então ele vai subir. Então, sendo assim, a tração deve ser maior que PAx. Ou seja, tração menos PAx é igual a massa vezes a aceleração. Analisando o bloco B, eu vou ter o peso dele e a tração. Então, como eu sei que esse bloco B vai descer, então eu vou ficar com o peso de B menos tração igual a massa de B vezes a aceleração. Agora eu posso somar essas equações, ó, tração menos PAx igual a massa de A vezes a aceleração, PB menos tração, massa de B vezes a aceleração. Então, por que eu somo? Porque eu sei que eu vou chegar a uma equação mais simples, que no caso vai ser PB menos PAx é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Agora observe que a equação ela é sempre coerente com o problema em questão. Olha o que é que acontece. Eu tenho PAx puxando para o lado, PB puxando para o outro. Então é essa diferença, né, a diferença entre essas forças, que vai promover a aceleração do conjunto. Então veja que é bem coerente a equação com a situação em questão. Então PB, 30 newtons, PAx, 12, a soma das massas, massa de A, 2, massa de B, 3, 5. Então a aceleração vai ser 18 dividido por 5. A aceleração vai ser 3,6 metros por segundo ao quadrado. Quarta questão. Determine a aceleração dos corpos na situação esquematizada abaixo. O fio e a polia têm massas desprezíveis e não há atrito. Então, mais uma vez, o que é que ele quer? A aceleração do sistema. Então, vamos analisar cada bloco. Bloco A. Quais são as forças que atuam sobre ele? Normal, peso, tração. Ok? Vamos decompor o peso. PAY, PAx. Nessa direção, como não tem movimento, eu sei que PAY vai eliminar a normal. Então não preciso me preocupar com essas duas forças. Agora eu preciso saber se o corpo vai subir ou vai descer. Espera aí. PAx é o peso de A vezes o seno do ângulo, que no caso é 30 graus. Peso de A, massa 2, G é 10, então vai ficar 2 vezes 10, 20 newtons. Seno de 30, meio. Então, PAx, 10 newtons. Então, a força que está puxando o bloco A para baixo é PAx, que vale 10 newtons. A força que está puxando o bloco A para cima é o peso de B, que vale quanto? 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vai dar 20 newtons. Então, se ele está sendo puxado para subir com a força de 20 newtons, está sendo puxado para descer com a força de 10 newtons, então ele deve subir, não é isso? Então, vamos lá. Força resultante é a soma das forças que atuam sobre o corpo. Essa anulou essa, sobraram essas duas. Como é que eu somo duas forças de mesma direção em sentidos contrários? Eu vou subtrair. Mas o cuidado que a gente sempre toma, pegar a maior menos a menor. Como eu sei que esse corpo vai subir, então tração é maior que PAx. Então eu faço tração menos PAx é igual a massa de A vezes a aceleração.
Analisando agora o bloco B, eu tenho o quê? Tração e o peso. Já sabemos que se o A vai subir, ele vai descer, não é isso? Então, ó, duas forças de mesma direção, sentidos contrários. Eu vou ter que subtrair. E mais uma vez, qual o nosso acordo? Se é para subtrair, eu pego a maior menos a menor, porque eu fico com o módulo da força resultante. Beleza? Então vamos. Como ele está descendo, peso é maior que a tração, então PB menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Próximo passo, vou somar essas equações. E aí, tração menos tração dá zero, vou ficar com PB menos PAX igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. E agora eu posso substituir. Qual o peso de B? O peso de B, 20 newtons. Que é PAX? 10 newtons. Quanto dá a soma das massas de A e de B? 4 vezes A. Então eu vou ficar com 4 vezes A é igual a 10. A aceleração do conjunto vai ser quanto? 10 dividido por 4, que vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ele não pediu, mas se ele quisesse saber a tração, simplesmente pegaria ou essa equação ou essa aqui. Vamos pegar a primeira, tração menos PAX igual a massa de A vezes a aceleração. Tração menos, quem é PAX? 10. Com a massa de A, 2. Com a aceleração, 2,5. Então a tração seria 5 mais 10, ou seja, 15 newtons.